Hello and welcome to another episode of Olá e bem-vindos a mais um episódio de Índia e a Esquerda Global. Se você é novo no programa, por favor, clique no botão de inscrição. Considere também tornar-se membro do YouTube, patrono, ou fazer uma pequena doação, usando o link na caixa de descrição. Sem mais delongas, quero dar as boas-vindas ao nosso convidado de hoje à noite, o embaixador Chas Freeman. O embaixador Freeman é um diplomata americano aposentado, autor e comentarista político. Embaixador Freeman, seja bem-vindo de volta ao Índia e a Esquerda Team. Ambassador Freeman. Welcome back to Indian Global Left. Obrigado, Jyotiman. É bom estar com você. I wanted to start with your Queria começar pela sua avaliação de como você vê a situação entre os Estados Unidos e o Irã. Ainda estamos no período de 60 dias de negociações sobre o memorando de entendimento. Embora os Estados Unidos tenham começado a bombardear o Irã por 13 dias, antes de fazer uma pausa na última sexta-feira. E desde então, vimos uma relativa pausa, embora a escalada regional tenha sido significativa, especialmente na Arábia Saudita e no Iraque. Você poderia me atualizar? Em que fase da diplomacia de guerra entre os Estados Unidos e o Irã estamos? war diplomacy between US and Iran are we in? Well, first of all, the memorandum of understanding Bem, antes de mais nada, o memorando de entendimento, ou mais precisamente, o memorando de desentendimento, está morto, não está em vigor. Foi violado pouco depois de ser concluído, primeiro pelos Estados Unidos e depois pelo Irã. E os iranianos deixaram muito claro que não vão voltar à mesa de negociações, a menos que o memorando seja implementado pelos Estados Unidos. E os Estados Unidos claramente não têm intenção de fazer o que eram obrigados a fazer sob esse entendimento. Retirar os israelenses do Líbano, cessar os ataques verbais e cinéticos contra o Irã, permitir que o Irã controle o tráfego no Estreito de Hormuz por 60 dias, sem pedágios ou tarifas, e de resto, se beneficiar de uma espécie de cessar-fogo. O cessar-fogo não durou muito tempo. Foi um cessar-fogo com características israelenses. It was a ceasefire with Israeli characteristics. That is, one side was regarded as ceasefire and the other didn't. Ou seja, um lado era obrigado a aceitar um cessar-fogo e o outro não. E esse é o contexto. Mas acho muito importante analisar, dentro desse contexto, o ataque iraniano à Jordânia na noite passada. Na sexta-feira passada, Donald Trump se reuniu com seus assessores de política externa e militares, que basicamente lhe disseram duas coisas. Primeiro, estamos perto de esgotar completamente sistemas de armas essenciais para este conflito com o Irã. Isso inclui a capacidade de interceptar mísseis e drones iranianos. Também inclui alguns tipos de armas de ataque à distância, como os mísseis Tomahawk, por exemplo. Nossos estoques foram esgotados. E se continuarmos assim, não conseguiremos responder a contingências nem cumprir obrigações em outros lugares. Portanto, do ponto de vista militar, é preciso encerrar isso. Segundo, do ponto de vista político, isso é desastroso. Second, from a political point of view, this is disastrous. You are down in the polls now about... Você está agora cerca de 25 pontos percentuais abaixo nas pesquisas, em termos de apoio do público americano. Estamos nos aproximando de uma eleição de meio de mandato, que vai determinar o seu legado político. E estamos, na prática, reforçando o bloqueio iraniano do Estreito de Hormuz com o nosso próprio bloqueio. Isso garante que estamos prestes a viver um choque energético de proporções impressionantes com enormes aumentos de preço. E você perdeu a capacidade de fazer os preços caírem. Donald Trump vem manipulando o mercado de petróleo e o mercado de ações de forma muito aberta. Então disseram a ele, você precisa interromper isso. E em resposta ele interrompeu. Ordenou uma pausa nos combates com o Irã. O que o Irã acabou de fazer foi duas coisas, eu diria. Primeiro, reforçou a realidade de que há duas partes nesta guerra, e uma parte não pode exigir nem impor um cessar-fogo à outra. Portanto, não há cessar-fogo. Quando você ouve o CENTCOM dizer que houve, abre aspas, um aparente ataque surpresa, há duas palavras aí que não fazem sentido. Uma é aparente. Na verdade, foi uma surpresa. Foi um ataque.
Imagens aéreas de satélite mostram que enquanto o CENTCOM afirmou que não houve danos e o Irã afirmou que houve danos consideráveis, a verdade ficou em algum ponto entre esses dois extremos. Houve danos, mas provavelmente não foram muito grandes. E em segundo lugar, o Irã, na prática, reconheceu que os Estados Unidos tiveram um cessar-fogo imposto a eles pelo seu próprio esgotamento, pela exaustão de suas capacidades. Em outras palavras, o Irã reconheceu a reunião de sexta-feira. E nesse contexto, o Irã escolheu não realizar um ataque surpresa, porque não proclamou um cessar-fogo nem uma pausa na guerra. Portanto, não deveria haver surpresa pelo fato de o Irã ter atacado, porque ele quer ressaltar várias coisas. Primeiro, sua oposição à contínua mobilização de forças pelos Estados Unidos na região contra ele. O Irã adotou como doutrina o padrão israelense de ataque preventivo, e isso vai prevalecer daqui para frente. Quando o Irã enxergar a possibilidade de um ataque contra si, vai responder preventivamente. Isso não está de acordo com o direito internacional tradicional, mas segue muito o precedente israelense. Segundo, os Estados Unidos foram essencialmente expulsos das bases no Golfo que antes usavam contra o Irã e forçados a se concentrar em Israel e na Jordânia. E acho que o Irã quer forçar uma concentração de forças em Israel. Não acho que ele queira atacar a Jordânia, mas ficaria muito feliz em atacar Israel. Então, está tentando empurrar as forças americanas para Israel. E nesse contexto, há dois indícios importantes a observar. Primeiro, comandantes militares americanos disseram que o único ambiente seguro para as forças americanas é concentrá-las em Israel e que deveríamos retirar nossas forças de outras partes da região e concentrá-las em Israel. É exatamente isso que o Irã quer, porque isso reúne os alvos em um único local conveniente. E segundo, é claro, agora perdi o fio da meada, mas vou dizer que o Irã não só quer que os Estados Unidos se concentrem em Israel, como espera nos encurralar lá. E acho que o outro fator aqui, que ilustra até que ponto toda a região está em chamas, é o ataque conjunto dos Estados Unidos e da Arábia Saudita contra elementos das Forças de Mobilização Popular no Iraque. Acho que isso atende muito bem a vários objetivos sauditas. Primeiro, a Arábia Saudita vem restringindo o uso americano de seu território contra o Irã. Ela não quer se envolver numa guerra com o Irã. Mas esse ataque responde à pressão política interna na Arábia Saudita para reagir, responder e vingar os ataques iranianos contra instalações sauditas, especificamente a base aérea Príncipe Sultan, em Al-Kharj, ao sul de Riad. Portanto, isso é uma boa política na Arábia Saudita. Em segundo lugar, reafirma para os Estados Unidos a aliança da Arábia Saudita com os Estados Unidos. Talvez não sejamos aliados contra o Irã, mas somos aliados contra ataques iranianos à Arábia Saudita por meio de outras forças. Em terceiro lugar, lembra o governo em Bagdade que as forças de mobilização popular, que fazem parte do exército iraquiano, precisam ser mantidas sob controle. E que o governo em Bagdá será responsabilizado quando isso não acontecer. E isso não representa uma ruptura com a política saudita anterior, porque os sauditas têm se oposto fortemente a vários elementos do chamado eixo da resistência. Seja o Hamas, pelo fato de ser um movimento democrático associado à Irmandade Muçulmana, e, portanto, um desafio à legitimidade do Estado saudita. Ou o Hezbollah, por ser xiita e se opor às forças sunitas no Líbano e na Síria que a Arábia Saudita tradicionalmente apoia. Então isso é coerente. São forças de resistência xiitas, alinhadas em certa medida ao Irã. Portanto, a participação da Arábia Saudita no ataque americano é boa política dentro da Arábia Saudita, boa política na região e condiz com a política saudita tradicionalmente. E é claro, todos podem culpar o Irã pelos ataques. Não está claro se eles foram de fato arquitetados pelo Irã ou não. E o mesmo vale para as outras forças de resistência. Então a Arábia Saudita
tem sido notavelmente passiva durante a guerra, agora encontrou uma forma de agir que serve aos seus próprios interesses. É claro que, no meio de tudo isso, não podemos esquecer que Israel continua a conduzir um genocídio em Gaza. Israel is continuing to conduct a genocide in Gaza. It is building a wall, a separation wall. Está construindo um muro de separação para confinar os palestinos em Gaza a cerca de 30% do território original que ocupam. Matou, não sabemos quantos, mas o número certamente está na casa das centenas de milhares, e não nos 73 mil palestinos oficialmente reconhecidos lá. Está em uma ofensiva desenfreada na Cisjordânia, com apoio ativo à violência dos colonos, a pogroms contra fazendas, famílias, vilarejos e campos de refugiados palestinos. E está, é claro, bombardeando e metralhando ativamente pessoas no Líbano. Fez um acordo espúrio, sob os auspícios dos Estados Unidos, com o governo do Líbano, com o qual não estava em guerra, para estabelecer um cessar-fogo e acrescentar a esse cessar-fogo um esforço conjunto para aniquilar ou conter o poder do Hezbollah, que é um inimigo comum do governo libanês e de Israel. Which is a common enemy of the government and of Israel. But in doing this, it is aiming at the only force. Mas ao fazer isso, está mirando a única força no Líbano que defende a soberania libanesa contra a agressão israelense, ou seja, o Hezbollah. E por fim, é claro, há uma disputa em curso na Síria, que envolve vários fatores, entre eles a influência turca. E temos o ex-primeiro-ministro de Israel, Naftali Bennett, candidato a um cargo nas eleições de outubro, declarando que depois que Israel colocar o Irã de joelhos, terá de se voltar contra a Turquia. Então, vemos aí uma ilustração de que Israel não aprendeu a verdade básica. Sua busca por dominação e segurança absolutas na região significa insegurança absoluta para todos os demais, incentiva a formação de coalizões e a cooperação contra ele. Por fim, Israel. É claro que, apesar da reunião com o primeiro-ministro Netanyahu, e era isso que eu queria mencionar em relação à Jordânia, suspeito que Netanyahu afirme que sua reunião com Trump foi a melhor de todas. Na verdade, Trump provavelmente o informou de que estamos concentrando nossas forças em Israel, e ele achou que isso era uma grande garantia da continuidade da existência de Israel, que de outra forma está cada vez mais em perigo. Mas eu disse que, do ponto de vista iraniano, essa é uma concentração conveniente de alvos em uma única área vulnerável. De todo modo, o ataque iraniano às instalações na Jordânia foi um lembrete de que a guerra não acabou. E pode até ter sido uma tentativa iraniana de imitar Trump, manipulando os preços do petróleo que subiram depois do ataque iraniano. Desculpem, é uma avalanche de informações, mas é o melhor que posso fazer. Best I can do. Sim, isso está correto. Tenho muitos seguidores, mas deixe-me retomar as limitações que os Estados Unidos enfrentam para conduzir esta guerra, como você disse. Sejam as escassezes, ou os relatos de falta de mísseis Tomahawk, ou de mísseis para interceptar ataques contra bases americanas e seus aliados. Seja a impopularidade da guerra no país, que segundo alguns relatos está em torno de 70%. Ou a situação econômica, diante do nível mais baixo de todos os tempos das reservas estratégicas de petróleo e do impacto inflacionário que isso está provocando no mercado de petróleo, além do impacto sobre a agricultura, dada a inflação. É um ano de El Niño em todo o Oceano Índico, há ondas de calor na Europa. Tudo isso está elevando os preços agrícolas em geral. Sem mencionar que o Brasil está assumindo a liderança sobre os Estados Unidos em muitas exportações agrícolas, por causa de sua proximidade com a China agora. Então, se todos esses fatores desestimulam os Estados Unidos a continuar a guerra, o que de fato está mantendo a guerra viva? What is actually keeping the war alive? Well, I think the main thing is Donald Trump, who seems to Bem, acho que o principal é Donald Trump, que parece ter dois interesses que se sobrepõem ao interesse nacional dos Estados Unidos. Um é ganhar dinheiro. Ele e seus enviados, Witkoff e Kushner, obtiveram uma enorme vantagem financeira com esta guerra e continuam obtendo. E o segundo é a gratificação do ego.
Ele domina a mídia, o noticiário, todo mundo está focado nele. E o narcisista maligno que ele é acha isso muito satisfatório. Mas o problema fundamental, você mencionou, e eu também observei, todos os fatores que pesam contra a continuação desta guerra. Ou seja, o risco de recessão econômica ou até de depressão no mundo todo, a reação dos consumidores americanos à medida que os preços continuam subindo. E, aliás, já houve um aumento significativo como resultado da guerra. Mas ainda não ocorreu o grande choque que provavelmente enfrentamos hoje, devido ao esgotamento das nossas reservas estratégicas de petróleo, à incapacidade de controlar os preços e ao fato de precisarmos de petróleo bruto com alto teor de enxofre do Golfo Pérsico para produzir combustível de aviação e diesel, que são fundamentais para o nosso sistema de transporte. Esse sistema, na verdade, também vai passar por um choque de preços devido à escassez. Todos esses fatores estão presentes. E há também pressão dos aliados, nenhum dos quais quer esta guerra. E podemos ver os árabes do Golfo, que são estados protegidos dos Estados Unidos desde a saída do Reino Unido da região, em 1967, conversando discretamente com o Irã sobre acordos para o pós-guerra que excluirão uma presença americana. Então tudo isso é muito ruim. So this is all very bad, but it doesn't override Mr. Trump's personal. Mas isso não se sobrepõe à abordagem pessoal do Sr. Trump em relação às coisas. Quer dizer, por algum motivo, ele se sente à vontade para matar o pai do líder do Irã e chamá-lo de escória. E depois se virar e dizer, bom, você tem que fazer um acordo comigo. Acho que houve, do lado americano, uma interpretação fundamentalmente equivocada do impacto desta guerra e dos acontecimentos que a antecederam sobre a opinião pública iraniana. A suposição tem sido que o povo do Irã culparia seu governo por tê-lo colocado de alguma forma nesta guerra, embora, é claro, a guerra não tenha sido iniciada por eles. E que por isso pressionaria o governo a negociar com os Estados Unidos, a encontrar uma saída. Mas acho que o efeito foi exatamente o oposto. Ou seja, é o público iraniano que está exigindo vingança. E a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, a IRGC, é mais pragmática. Is more pragmatic, and I think very adroit in their conduct of diplomacy. E acho que eles foram muito hábeis na condução da diplomacia. Eles têm uma estratégia, mantiveram-se fiéis a ela. E isso refuta a suposição equivocada do Ocidente, dos Estados Unidos em particular, e de Israel, de que a opinião pública iraniana pode ser levada com sucesso a se opor à guerra atacando o Irã. Nas próximas semanas, vamos descobrir se a avaliação dos iranianos sobre opinião pública americana está correta ou não. Os iranianos claramente calculam que têm a capacidade, ao fechar o Estreito de Hormuz e deixar de cooperar com o governo Trump, de isolar o governo americano, tanto internamente quanto internacionalmente, e de pressioná-lo por meio de forças políticas, devido à alta dos preços ao consumidor e à escassez, uma pressão a qual ele não conseguirá resistir. E, portanto, a suposição deles, acredito, é que os Estados Unidos acabarão fazendo o que fizeram na primeira rodada com Ansar Allah, os Houthis no Iêmen, declarar vitória e ir embora pelo mar. E aqui quero destacar um ponto que acredito não é suficientemente compreendido. Essa flotilha de cerca de 25 navios, um ou dois deles nucleares, precisa de petróleo como combustível. E esse petróleo não está disponível na região, por causa do bloqueio tanto do Estreito de Hormuz quanto agora de Bab el-Mandeb, sobre o qual posso falar. É uma questão separada, embora relacionada, do confronto entre Irã e Estados Unidos. Então o petróleo vem dos Estados Unidos e de outros lugares muito distantes da região. E há uma fila de navios-tanque percorrendo milhares de quilômetros pelos oceanos, mantendo essa flotilha abastecida e em movimento. Em segundo lugar, não há comida para comprar localmente. Então todos os alimentos vêm de fontes americanas ou de outras fontes distantes da região. E por fim, isso é um pesadelo logístico. São 5 meses de mobilização.
Em alguns casos, tripulações ficam deslocadas no exterior por mais de um ano. O desgaste das tripulações e dos equipamentos é imenso. Isso é insustentável, e acho que o Irã entende isso. This is unsustainable, and I think Iran understands that. So, I think they are looking, since there will be Então, acho que eles estão esperando, porque não haverá negociação a menos que e até que os Estados Unidos concordem, confirmem e cumpram previamente os termos do memorando de entendimento, que ofereçam essas concessões de antemão e, de fato, as executem. Não haverá negociação e o Irã ficará no controle do Estreito de Hormuz. Os Estados Unidos ficarão à margem do Golfo Pérsico. Israel ficará ainda mais isolado do que já está. E o Irã pode ou não decidir atacar as forças americanas em Israel, além do próprio Israel, como um movimento final nesta rodada específica de combates. move in this particular round of the fighting. What is the impact of the increased... Qual é o impacto da intensificação do conflito entre Ucrânia e Rússia nos últimos dias sobre a economia e as cadeias de suprimento que você acabou de mencionar? Considerando que o petróleo do Cazaquistão, transportado pelo porto do CPC, costuma chegar à Europa, onde grande parte dele seria refinada. Isso está levando a interrupções na capacidade de refino. Além disso, os portos do Mar Negro também são muito importantes para o trigo, os fertilizantes e outros minerais. Então, qual é a sua avaliação do impacto disso no mercado de petróleo e na economia global em geral? E a minha segunda pergunta que eu gostaria de juntar aqui é a seguinte: parece-me que a Ucrânia está tentando vincular a guerra no Irã à guerra na Ucrânia, na esperança de que os Estados Unidos sejam mais diretos no apoio à guerra dela contra a Rússia. Qual é a atitude da OTAN ou dos Estados Unidos em relação ao que a Ucrânia está fazendo agora na Rússia, mas também na Ásia Ocidental? In Russia, but also in West Asia. A lot of questions packed in there. Tem muitas questões reunidas aí. Primeiro, os russos, assim como os iranianos, concluíram que não adianta conversar e negociar com os Estados Unidos, que não conseguem adotar uma posição coerente, não conseguem implementar um acordo, nem sequer entender a situação de forma eficaz. São incompetentes e desonestos. Então não há negociação em curso sobre a guerra na Ucrânia. A situação é complicada pelo belicismo dos europeus ocidentais, que parecem imaginar que a Rússia invadiu a Europa Ocidental, quando na verdade a Europa Ocidental, na forma de Napoleão e Hitler, invadiu o que hoje é a Rússia. E ainda assim, a russofobia continua invencível na maioria das capitais europeias. Portanto, a guerra, não há paz, não se fala em paz. There is war, there is no peace, there is no talk of peace. On the ground in Ukraine, the Russians have clearly... No terreno, na Ucrânia, os russos claramente concluíram que seguir de forma constante é a melhor maneira de avançar. Isso fragmenta e desgasta os elementos eficazes que restam das forças armadas ucranianas, que têm sido muito engenhosas, mas sofrem com falta de efetivo, e também gera ganhos territoriais em ritmo constante. A Rússia acaba de tomar algumas cidades-fortaleza importantes no Donbass, e parece confiante de que, com o tempo, poderá tomar o restante do Donbass. Enquanto isso, em resposta à escalada ucraniana contra ela, tanto contra suas refinarias e instalações petrolíferas, quanto contra a navegação no Mar Negro e no Mar de Azov, fechou o Mar Negro à navegação ucraniana e está atacando Odessa, o principal porto. And is attacking Odessa, the main port. In effect, Russia has rendered Ukraine... Na prática, a Rússia deixou a Ucrânia sem saída para o mar. Ela não tem mais acesso a portos no Mar Negro que possa usar para suas exportações. E isso, de fato, como você sugere, todos esses acontecimentos juntos estão reduzindo ainda mais a oferta de petróleo no mundo, reduzindo ainda mais a oferta de fertilizantes e interrompendo fornecimentos essenciais de alimentos tanto da Rússia quanto da Ucrânia, que hoje são o celeiro do mundo. Então, tudo isso é muito negativo no sentido de reforçar as pressões políticas sobre o Ocidente, o Sul global e os Estados Unidos. Tudo isso está aumentando. Desculpe, sua segunda pergunta era... Você colocou outra pergunta ali no final. Pode me lembrar qual era? Sim, claro.
Eu só queria perguntar sobre a postura americana em relação às tentativas ucranianas de estabelecer uma ligação. Yeah, right. Now I remember the Ukrainian attempt to link the two. Certo, agora me lembro. As tentativas ucranianas de conectar os dois teatros em um só se refletiram num ataque à navegação no Mar Cáspio. Sim, quero dizer, isso é um problema. Se você dá, sabe, os chineses entendem, e acho que a Índia provavelmente também entende, que alianças são tanto passivos quanto ativos. Na verdade, elas podem ser mais um passivo do que um ativo. Esse é claramente o julgamento dos chineses. Porque, se você dá recursos e equipamentos a um aliado e o apoia, ele pode fazer coisas que você não quer que faça e acabar implicando você nisso, inadvertidamente. E é exatamente isso que a Ucrânia parece estar tentando fazer. Ou seja, pegar carona no constrangimento do governo Trump na Ásia Ocidental para reforçar seu compromisso na Europa Oriental. Então, sim, é isso que está acontecendo. Não sei o quanto isso é bem-sucedido, mas eu diria que a resposta do governo Trump à Ucrânia, as demandas ucranianas por transferências adicionais de tecnologia e instalações de produção, é compatível com sua negação de que haja uma escassez de munição ou uma falta de capacidade de interceptação por parte das Forças Armadas dos Estados Unidos. Por um lado, eles negam isso. Por outro, afirmam que estão fazendo grandes investimentos para superar as carências que dizem não existir. Mas o problema é que mesmo que você já tenha instalações em funcionamento, estamos falando de 3 a 4 anos para fabricar um míssil Patriot. No mínimo, 2 anos. Então, por mais inteligentes que os ucranianos sejam, e eles são muito inteligentes, os russos também são. São povos muito parecidos. Não exatamente iguais, mas parecidos. Sabe, estamos falando de qualquer coisa transferida para a Ucrânia não ter efeito prático antes de algum momento na década de 2030. E isso não chega a tempo de salvar a Ucrânia do que está acontecendo no próprio campo de batalha. E cada escalada que a Ucrânia faz com apoio europeu, especialmente apoio britânico, e com respaldo das agências de inteligência americanas, que fornecem informações de alvos, cada passo escalatório que a Ucrânia dá gera uma contra-escalada da Rússia. Então esse é um jogo perdido. Se você está numa guerra de desgaste e é o lado menor e mais fraco, isso é uma desvantagem para você. E por isso a Ucrânia está vivendo de tempo emprestado. Você falou bastante sobre a Arábia Saudita na sua declaração de abertura. Eu queria fazer uma pergunta complementar. Você mencionou que a Arábia Saudita agora quer, claro, vingar alguns dos ataques em seu território e também conter os grupos apoiados pelo Irã ou aliados ao Irã no Iraque ou de forma mais ampla na região, certo? Mas isso também representa uma ruptura. Quero dizer, como você disse, é coerente com a política saudita tradicional. Mas, ao mesmo tempo, é uma ruptura com o que vimos recentemente, em 2022. A decisão saudita de se retirar do Iêmen, seja numa tentativa de encontrar uma solução, seja numa tentativa de congelar a situação como ela estava. A postura mais realista, em vez de ideológica, de Mohammed bin Salman, ou as conversas da Arábia Saudita com o Irã. Tudo isso nós já discutimos. Então, minha pergunta é a seguinte: mesmo que isso seja coerente com a política saudita tradicional na região, qual é o significado de recorrer novamente a essa política externa tradicional e expansiva, em contraste com o que temos visto da Arábia Saudita nos últimos anos? Especialmente considerando que a Arábia Saudita não é o Catar, nem o Kuwait, nem o Bahrein. É uma grande potência na região. E quais seriam as implicações disso para a política regional? Sim, eu acho que o ponto-chave aqui são, na verdade, os acontecimentos no Iêmen e suas consequências. A Arábia Saudita, é claro, apoia e patrocina o governo internacionalmente reconhecido do Iêmen, que está em Aden, não em Sanaá, e se opõe ao Ansar Allah. Há 4 anos, como você sugeriu, existe uma política saudita de fato de contenção
e algumas manobras da Arábia Saudita contra os Emirados Árabes Unidos no Iêmen. Mas basicamente houve uma trégua com o Ansar Allah, com os Houthis. Essa trégua foi rompida quando o governo internacionalmente reconhecido realizou um ataque ao aeroporto de Sanaa, com a intenção de interromper as viagens das delegações iemenitas de ida e volta ao Irã, relacionadas aos preparativos do funeral de Ali Khamenei, o falecido líder supremo do Irã. Os Houthis têm todos os motivos para querer responsabilizar a Arábia Saudita pelo ataque realizado por seu aliado, o governo internacionalmente reconhecido. E foi o que fizeram. Eles alegaram que isso, na verdade, era atribuível à Arábia Saudita e atacaram o aeroporto de Aba, no sudoeste saudita. Como você sabe, historicamente essa área fazia parte do Iêmen, mas passou a fazer parte da Arábia Saudita em 1933. Então, isso provocou uma retomada da guerra entre a Arábia Saudita e o Iêmen, que agora resultou em ataques e contra-ataques dos dois lados. Assim, além dos ataques a Abqaiq, o grande polo de distribuição de petróleo na província oriental da Arábia Saudita, realizados por forças de resistência iraquianas, agora temos ataques dos iemenitas às refinarias em Yanbu e em outros locais da costa oeste saudita, na costa do Mar Vermelho. Acho isso muito lamentável. Não acho que os sauditas queiram que isso continue. Mas noto um lado positivo para eles. Esta é mais uma oportunidade de se alinhar aos Estados Unidos contra os Houthis e o Ansar Allah, que aguardam uma intervenção americana contra o bloqueio deles. Um bloqueio seletivo do Estreito de Bab al-Mandeb, na entrada do Mar Vermelho. Agora, observo que esse é um bloqueio seletivo. Ele se aplica apenas a embarcações sauditas ou ligadas à Arábia Saudita, e nem mesmo a todas elas. Vimos 2 petroleiros sauditas, 2 navios transportando petróleo saudita, de Yanbu, atravessarem com sucesso o Estreito de Bab al-Mandeb ao Transmigrant Njord e operação chinesas. By broadcasting that they are Chinese-owned and operated ships. And clearly the Ansar Allah does not want to get. E claramente, o Ansar Allah não quer envolver os chineses contra ele. Por isso, deu livre passagem ao comércio de petróleo ligado à China. A capacidade chinesa de importar petróleo não foi afetada nem de longe com a gravidade que as pessoas imaginam. A China fez 2 coisas, ou 3, melhor dizendo. Primeiro, é claro, reduziu com sucesso o consumo de petróleo ao dobrar a aposta em energia renovável e veículos elétricos. Agora incluindo caminhões pesados como veículos elétricos. Ela orientou suas refinarias a reduzir as importações, mas também a proibir as exportações de diesel e combustível de aviação. Isso está preocupando as pessoas no Sudeste Asiático, que se tornaram dependentes dessas refinarias chinesas. De todo modo, além disso, há uma quantidade considerável de petróleo iraniano armazenado em navios-tanque no Estreito de Malaca e ao largo da Malásia, disponível para os chineses. Então eles não sofreram realmente com isso. Já vocês na Índia e outros no sul da Ásia, no Sudeste Asiático ou no Nordeste Asiático, que são os principais consumidores de petróleo do Golfo Pérsico, sofreram muito. Então, na medida em que estrategistas americanos fantasistas, e parece que temos uma boa quantidade dessas pessoas, imaginam que o que fizemos no Golfo Pérsico vai de alguma forma paralisar a China. Isso é um erro. Não aconteceu. Paralisou todo mundo menos a China. Será que esse é outro ponto de inflexão na relação entre os Estados Unidos e a Arábia Saudita? Porque me parece que nos últimos dias bem recentes, os americanos estão tentando aproximar mais a Arábia Saudita do que faziam um pouco antes, digamos, durante a guerra e os acontecimentos dos últimos anos. Provavelmente porque perceberam as vulnerabilidades dos Emirados Árabes Unidos e de outros estados menores do Golfo. Então, é correto dizer que os americanos, seja pela declaração de Donald Trump sobre o acordo nuclear e a necessidade de os sauditas fazerem parte dos acordos de Abraão, seja pelo ataque conjunto que realizaram contra o Irã,
estão fazendo uma nova tentativa de apostar na Arábia Saudita. Porque precisam ter ali um ponto de apoio, além de Israel, que, como você descreveu, eles estão usando cada vez mais como apoio agora. Também sobre o Iêmen, parece que tradicionalmente o interesse dos Estados Unidos no país estava mais alinhado ao dos Emirados, porque esse era o foco deles, as áreas do sul, os portos e o interesse estratégico marítimo. Diferentemente da Arábia Saudita, cujo interesse é mais voltado ao governo interno. Então, sim, minha principal pergunta é: há uma tentativa mais enérgica por parte de Washington de trazer a Arábia Saudita para sua órbita? Eu não colocaria dessa forma. Acho que é correto dizer que os Estados Unidos estão perdendo elementos importantes de sua influência, conexão e cooperação com a Arábia Saudita. Os sauditas restringiram o uso, pelos Estados Unidos, de instalações em seu território contra o Irã. Como indiquei, eles agora estão compensando isso com a participação em ataques contra as forças de resistência no Iraque, e também pode haver uma ligação com o Iêmen. Mas não se trata tanto de um impulso para expandir as relações dos Estados Unidos com a Arábia Saudita, ou a dependência em relação a ela, exceto em um sentido. Você mencionou os Acordos de Abraão. Eles são uma necessidade interna para os Estados Unidos. Eles realmente não têm nada a ver com a realidade da região da Ásia Ocidental, onde as populações de países como a Arábia Saudita são esmagadoramente contrárias à ideia de normalização com Israel. Mas politicamente, isso agrada aos apoiadores plutocratas sionistas de Donald Trump, ao Sr. Netanyahu e a todo o lobby sionista. Então, na minha visão, esta é uma política movida por interesses domésticos. Quanto aos sauditas, acho que eles estão tentando, de forma muito inteligente, preservar elementos de sua relação com os Estados Unidos, ao mesmo tempo em que se distanciam de Washington. Assim, eles demonstram sua utilidade em contextos limitados, por exemplo, com o Iraque, talvez com o Iêmen, mas retém a principal coisa que Washington quer: cooperação contra o Irã. E sabe, há uma coisa que eu não mencionei e que, na minha opinião, merece ser mencionada. É importante nesse contexto para a Arábia Saudita, que agora está limitada, com exceção de navios de propriedade e operação chinesas, a exportar petróleo pelo Canal de Suez. Isso significa quantidades mais limitadas, em navios menores. E há uma negociação em andamento entre o Irã e Omã sobre o controle do Estreito de Hormuz e sobre quais termos serão aplicados. Vou fazer 2 comentários sobre isso. O primeiro é que Omã aparentemente fez uma proposta que envolvia taxas voluntárias e a ampliação do mecanismo de controle para incluir outros membros do Conselho de Cooperação do Golfo. Não temos os detalhes, mas essa parece ser a essência da proposta. E ela foi rejeitada pelo Irã. Desculpe, a última reportagem que li na Al Jazeera dizia que eles ofereceram 50 a 50. E o Irã disse 50% do nosso lado das águas territoriais, mas não 50% do lado de vocês. O Irã precisa ter um controle maior sobre isso. Acho que isso faz parte da divisão. Mas a questão fundamental é: as taxas são obrigatórias ou voluntárias? Então Omã está tentando se equilibrar nessa questão. Por um lado, apazigua seus parceiros do Conselho de Cooperação do Golfo. Por outro, atende às exigências iranianas. O Irã tem todas as cartas na mão nisso. E isso é especialmente verdade enquanto os Estados Unidos reforçarem o bloqueio iraniano com seu próprio bloqueio. Essa é uma questão. E aqui quero destacar um ponto. Há muito em jogo no regime de controle do Estreito de Hormuz, porque ele estabelece um precedente para outros estreitos. Trata-se de uma alteração fundamental do direito tradicional do mar, tal como consagrado na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. E isso marcaria uma mudança no direito internacional, coerente com a visão israelense de que o direito internacional avança por meio de violações dele.
advances through violations of it. The violations create new realities and new norms. As violações criam novas realidades e novas normas. Há muita coisa em jogo no resultado final do regime de controle no Estreito de Hormuz. Especialmente, por exemplo, para o seu próprio país, que sempre dependerá da energia do Golfo Pérsico, e isso será regulado pela passagem pelo Estreito de Hormuz. Então, eu diria que este é o momento de uma coalizão internacional entrar nas discussões entre o Irã e Omã e tentar formular regras que sejam as menos prejudiciais possível. Sempre haverá algum prejuízo aos seus interesses na liberdade de navegação e no acesso às fontes de energia no Golfo Pérsico. Em outras palavras, se o direito internacional está sendo modificado, onde está o esforço da comunidade internacional para participar da elaboração dessa mudança, de modo que ela não seja totalmente desvantajosa para aqueles que dependem disso? Totally disadvantageous to those who are dependent. By the way, the United States is not dependent at all on the Strait of Aliás, os Estados Unidos não dependem em nada do Estreito de Hormuz. Nosso envolvimento no Golfo Pérsico foi uma extensão do nosso papel durante a Guerra Fria e depois dela, como polícia mundial e regulador da economia global. Mas o governo Trump não tem interesse em nenhum desses dois papéis. Trata-se de colocar Israel em primeiro lugar na região, ou a América em primeiro lugar no mundo. Portanto, a comunidade internacional tem um interesse nisso, que, ao que parece, está negligenciando em seu próprio prejuízo. E eu encerraria com essa reflexão sobre o Estreito de Hormuz, exceto por observar que Donald Trump criou uma camisa de força para si mesmo no estreito. A mesma palavra em inglês, S-E, e não straight, de linha reta, apesar do texto habitual que aparece nos programas de vídeo. text that pops up on video programs. Yeah, I want to end by asking a brief question on. Quero encerrar com uma breve pergunta sobre diplomacia, já que você vai fazer uma palestra depois desta entrevista. Mas antes disso, só uma pergunta sobre a Turquia e seu papel na região. Vimos nas notícias que houve, não sei se devo dizer relações ruins entre Israel e a Turquia, mas certamente não é algo simples. É complicado. Netanyahu parece não gostar de Erdogan, nem do nacionalismo turco. Os Estados Unidos, é claro, querem vender armas, como Donald Trump diz. Ninguém nos diz o que vendemos e para quem. O que não é verdade, aliás. Sim. E há também um enorme conflito de interesses na Síria, em particular, no momento em que a Síria, o Estado sírio, não é forte de forma alguma e está vulnerável à competição estrangeira. Então, como você vê o papel ou a ambição da Turquia na política da Ásia Ocidental e como isso se desenrolaria em termos da política das grandes potências na região? Play out in terms of great power politics in the region. Well, Turkey is a great power both in the European Bem, a Turquia é uma grande potência, tanto no contexto europeu quanto no contexto eurasiático e no contexto da Ásia Ocidental, e não pode ser ignorada. Eu descreveria suas relações com Israel como antagônicas. A opinião pública turca está esmagadoramente indignada com o genocídio em Gaza e é hostil a Netanyahu e ao seu governo. Ela se opõe veementemente ao sionismo fanático que hoje governa Israel. E devo acrescentar, se opõe da mesma forma à versão islâmica disso, que é o Estado Islâmico. Quero dizer, hoje já não há muita diferença entre o sionismo e sua relação com o judaísmo e o Estado Islâmico e sua relação com o Islã. Ambos são perversões desviantes dos princípios religiosos básicos que tradicionalmente prevaleceram. Israel entende muito bem que a Turquia ocupa um lugar central na geopolítica. É influente e uma parceira essencial nas relações com a Ásia Central, com a Rússia, com a União Europeia, com a OTAN, com a Síria, com o Iraque, com o Irã, com a Grécia, com Chipre, com os Balcãs, com o Mediterrâneo Oriental, com a Palestina, com os árabes do Golfo, com o Afeganistão, que, é claro, fica entre o Sul e a Ásia Central. E é uma força importante e cada vez maior nos assuntos africanos. Também é uma relação fundamental para os Estados Unidos e é antagonista de Israel. Os estrategistas israelenses a consideram uma inimiga em potencial, uma inimiga ativa. E por isso essa disputa ganhou uma amargura real.
Mr. Erdogan, of course, O Sr. Erdogan, é claro, é um político muito habilidoso, independentemente do que se pense da política dele. E ele está usando com muita habilidade a antipatia árabe e iraniana em relação a Israel em benefício próprio, para reconstruir uma influência turca tradicional em toda a região, inclusive no chifre da África. Portanto, trata-se, em essência, de uma disputa por influência e por esferas de influência entre Israel e a Turquia. Quero fazer uma observação, que é didática e trivial, mas talvez seja interessante. Quando se pronuncia Erdogan, esse G com uma pequena marca em cima é tudo que restou da escrita árabe na escrita turca latinizada. Há uma letra em árabe chamada Waw, que corresponde a um W no alfabeto internacional normal. E era isso que aquela letra deveria representar. And that is what that was intended to represent. So the people who devised the Latin alphabet for Turkish. Então as pessoas que criaram o alfabeto latino para o turco preservaram nele um pequeno elemento da escrita árabe, e esse G é pronunciado como um W. Então, todo mundo comete o mesmo erro. Eu cometi esse erro. Como sou muito burro, levei vários dias na Turquia para começar a entender que eu não estava lendo aquela letra corretamente. De todo modo, a Turquia não vai desaparecer. Ela está lá, de uma forma ou de outra, há milhares de anos como uma força, começando com os hititas, que dominaram brevemente a região por volta de 1500 a.C. Portanto, Israel tem razão em se preocupar com a orientação da Turquia. É absolutamente errado, é claro, imaginar que possa enfrentar a Turquia com força militar. Os turcos não são nada desprezíveis quando se trata de impor força, como qualquer curdo ou norte-coreano dirá. Sim, obrigado por apontar esse erro de G e W. Eu queria terminar perguntando sobre diplomacia. Como você disse que vai fazer uma palestra muito em breve, por que falar disso neste momento? Muitos de nós estamos nos perguntando qual será o papel da diplomacia daqui para frente, numa época caracterizada, ou, sabe, numa época em que as manchetes falam mais de guerras e das coisas mais sensacionais, drones, mísseis, França, Rússia, Coreia do Norte, Irã, China, em oposição ao Ocidente. Quero dizer, é nesses termos que a geopolítica está sendo apresentada pela mídia. E claro, a diplomacia acontecendo em toda parte. Acho que os chineses fazem isso à sua maneira. Mas enfim, por que essa palestra? E o que você pensa sobre o papel que a diplomacia vem desempenhando? Bem, na verdade, vou participar de um programa apresentado por Ian Proud, que se chama de Mercador da Paz. Ele é um diplomata britânico que serviu na Rússia e teve seus problemas com as políticas do Reino Unido em relação à Rússia, que, na visão dele, interpretaram de forma fundamentalmente equivocada a realidade russa e foram contraproducentes. E ele me convidou para falar sobre diplomacia, um assunto que ele conhece muito bem. Então vou fazer isso com prazer. Só quero dizer que a mídia gosta de coisas explodem no meio da noite, iluminam tudo força explosiva. Mas isso é, no máximo, uma distração. A diplomacia continua, mesmo durante as guerras, especialmente durante as guerras. Aqui acho que o exemplo clássico é a diplomacia chinesa durante a Guerra Sino-Indiana de 1962 e a Guerra Sino-Vietnamita de 1979. Em ambas, os chineses usaram a força para transmitir uma mensagem diplomática. E no caso da Índia e de Hanoi, Nova Delhi e Hanoi mantiveram suas embaixadas abertas e funcionando durante as guerras, ao contrário da prática europeia de retirar as embaixadas. Por quê? Porque você não quer perder o contato com o inimigo, nem pela via diplomática, nem no campo de batalha. Se isso acontecer, é provável que você seja pego de surpresa. Seu inimigo pode interpretar mal seus motivos e suas intenções. Por isso, você quer manter abertos os canais diplomáticos. Esse foi o grave erro do Ocidente nas relações, tanto com Moscou quanto com Teherã.
Isso leva à criação de ilusões sobre as condições internas dos países governados por essas capitais e sobre os motivos que orientam suas políticas externas. Mas para encerrar, eu diria o seguinte: neste momento, vivemos numa nova desordem mundial. É uma ordem em que, como venho argumentando, estamos vendo surgir um mundo multinodal. Um nó é um ponto de conexão entre múltiplas relações, econômicas, políticas, militares, culturais e assim por diante. Economic, political, military, cultural, and so forth. Part of nodes form networks. E os nós formam redes, e as redes e os nós mudam com o tempo. Então, na verdade, os nós são quadridimensionais, e não aquela ideia bidimensional de um polo ou de um mundo multipolar que só funciona numa base bipolar. Estamos entrando num mundo muito mais complicado. Em alguns aspectos, ele se parece com o ambiente de equilíbrio de poder da Europa no século XIX. Mas, é claro, é imensamente mais complicado, porque em vez de 5 potências, há muitas outras. E há hegemonias regionais, assim como disputas por influência global. Então, minha tese é que, no momento, a diplomacia tem sido obscurecida pela atenção equivocada da mídia a grandes explosões e pela negligência em relação ao que está acontecendo geopoliticamente. Em parte como resultado dessas explosões, mas também em parte como resultado da comunicação entre capitais, que não é visível. Mas essa desordem vai levar a uma renovação explosiva da diplomacia como elemento central da condução de Estado, à medida que surge uma ordem multinodal. Portanto, para um país como a Índia, que tradicionalmente preservou com muito cuidado seu não alinhamento, isso significa adotar uma estratégia diplomática e não prioritariamente militar. É claro que há um problema na gestão da hegemonia no sul da Ásia, que não é muito bem recebida por alguns dos seus vizinhos. Mas vocês têm um ente ministro das Relações Exteriores que claramente entende o que está fazendo. E há uma tradição indiana de diplomacia enraizada em muitas fontes. Na britânica, no período mogol e em um período ainda anterior, no Arthashastra. Então eu acho que a diplomacia não morreu. I think diplomacy is not dead. Like the phoenix that is burnt in the fireplace. Como a fênix que é queimada na lareira e se reconstitui renascida, ela renascerá. Não é algo irrelevante, é algo a ser estudado. E, aliás, você não pode explicar isso inteiramente pela teoria das relações internacionais, que é um produto da Guerra Fria, muito orientada pela teoria dos jogos e culturalmente autista. Ela não leva em conta fatores culturais. Então, se eu lido com indianos, chineses, tailandeses ou indonésios, preciso adotar abordagens diferentes para cada um, porque os fatores culturais, o processo de raciocínio, o conhecimento histórico, o contexto e os interesses nacionais são todos diferentes. Então acho que a diplomacia está prestes a viver um renascimento. Infelizmente não estarei por aqui para ver isso, porque vai levar algum tempo. Mas estou confiante nessa previsão. Nunca se sabe. Às vezes as coisas acontecem rapidamente. Vamos encerrar por aqui, embaixador Freeman. Esta foi uma conversa extremamente útil e esclarecedora. Muito obrigado pelo seu Simon. Eu agradeço. Bom, fico feliz que o senhor faça o que faz, juiz. Add to no following. Obrigado. Olá, meu nome é Ayushman. Eu e Jyotsman criamos esta plataforma. Nos últimos 2 anos, temos tentado produzir conteúdo para as forças de esquerda e progressistas. Até agora, entrevistamos economistas, historiadores, comentaristas políticos e ativistas. Se você tem gostado do nosso conteúdo e quer que a gente construa um acervo para a esquerda, tenho 2 pedidos. Por favor, considere fazer uma doação para essa causa. O link está na descrição abaixo. E, se você não puder fazer isso, não fique triste. Você sempre pode curtir nossos vídeos e compartilhá-los com seus camaradas. Por fim, não esqueça de apertar o botão de inscrição. Finally, don't forget to hit the subscribe button.